nós recebemos aqui nessa série de entrevistas do CISECO durante este período de pandemia, quando não teremos o evento presencial em Japaratinga. Então, nós estamos realizando os eventos aqui. Esses eventos todos ficam gravados e nós podemos reproduzir, inclusive depois produzir alguma coisa impressa, alguma coisa também online, para que as pessoas apreciem. Hoje nós temos um prazer muito grande de receber aqui o Padre Pedro Gilberto Gomes, que está conosco e é também participante dos eventos do CISECO em Japaratinga. E sabe bem de como nós tratamos com afetividade todo esse trabalho que fazemos. Padre Pedro, que bom recebê-lo hoje. E a gente sabe que não vai se encontrar naqueles momentos na praia, na frente da praia, né? Mas vamos conversar sobre a comunicação, porque esse é a nossa missão, né, Padre Pedro? Ok. É uma pena, né? Não dá para comer caranguejo, nem lagosta, né? Nem lagostim, lá em Japaratinga, né? Mas chegará o dia em que poderemos voltar a isso. Exatamente. Mas é uma alegria estar aqui falando, justamente, Eberle, para essa questão do CISECO, para a gente manter viva a reflexão, né, e o pensamento, né? Então, eu estou à disposição para a gente desenvolver aí o tema que você desejar aí. Uhum. Desde que não seja sobre física atômica, tudo bem. E sobre as eleições dos Estados Unidos também já está bom, né? Eu não estou muito... no dia de definição, né, Padre Pedro? Não, eu não tenho muita preocupação com a eleição dos Estados Unidos, porque eu acho que os americanos não têm amigos, têm aliados. Que, portanto, do ponto de vista de política externa, não vai mudar muita coisa, não. Talvez vai mudar alguma coisa a respeito do clima, mas muito pouco. Os americanos, eles têm interesses. Interesse. Padre Pedro, neste momento em que nós estudamos tudo que repercute em termos de sentidos, né? Deste momento que vivemos ímpar, né? Eu acho que nós dois não vivemos um momento na história das nossas vidas tão ímpar, em que tudo parou, né? Então, eu gostaria que o senhor começasse falando desses impactos, das suas impressões sobre o momento que vivemos. Olha, eu acho que todos nós fomos pegos de surpresa, né? No mundo, não foi só aqui no Brasil, né? Nós tivemos um ano de 2019, com aquela questão do 9º ano, muito difícil. E nós estávamos dizendo, bom, em 2020 a gente vai resolver todos os problemas que tivemos em 2019. E acontece que hoje nós estamos dizendo 2019 de feliz memória. Se a gente conseguisse realizar a questão do 2019, já nos daria solução. Então, eu acho que todos fomos pegos de surpresa com essa pandemia. De um lado, como é que eu vou dizer assim, ela bagunçou tudo, né? Bagunçou tudo. De um lado, ela bagunçou tudo. Mas acho também que, de outro lado, ela tirou-nos de nossa zona de conforto. Coisas que a gente sabia que devia ser feito, que a gente não fazia por comodismo, porque não queria mudar, né? Nós somos obrigados a fazer por causa da pandemia. De uma hora para outra, a gente ficou, digamos assim, proibido de ir para a universidade, né? Aqui na Unicinos, em 3 dias, nós migramos mais de 20.000 alunos do presencial para o online. E, de repente, deu certo. Claro que tivemos que preparar os professores, tudo isso, mas os alunos também. Mas deu certo. Antes a gente não fazia porque dizia não dá.
porque não tem rede, tem tudo. Então, nesse sentido, eu diria o seguinte, a pandemia nos desinstalou. De uma hora para outra, eu passei a dar aula, junto com o Fausto, online para os alunos do mestrado e doutorado. E funcionou. Funcionou bem. Quer dizer, então, eu acho que nesse sentido é que, de um lado, nós realmente tudo bagunçou, né? Nós tivemos problema financeiro, problemas sociais, tudo, mas, ao mesmo tempo, a gente teve que se desinstalar. E mais, a gente falava muito sobre a questão da interação com a comunidade, do desenvolvimento regional, mas a gente fazia sempre as coisas mais ou menos a meia boca. Agora, o nosso envolvimento com a comunidade aqui é enorme, né? Em termos de ajuda, de resolver os problemas da pandemia, problema da saúde, enfim, realmente a gente conseguiu fazer. Então, eu acho que isso que essa... Não sei qual é a tua experiência, mas a minha foi essa, assim. De uma hora para outra, nós fomos catapultados de nossa zona de conforto, que era ou faz, né, e sobrevive, ou não faz e morre. Mais ou menos isso que eu tô vendo, né? Não tinha muita saída, né, professor? Não tinha saída, né? Não tinha saída. Não tinha saída, né? Mas eu vejo que também eu escrevi um pequeno artigo na Zero Hora, em junho. Nos mostre aí, nos diga. Hã? Nos diga um pouco dele, do artigo. Hã? Nos fale um pouco do artigo. Pois é, exatamente. Esse artigo, eu fiz o seguinte, eu fiz uma reflexão a respeito da pandemia acelerando o processo de mudança de ensino, né? E nos impondo uma saída da idade mecânica para uma era que inclui a digitalização e o smart camp, né? Quer dizer, então, o que acontece? As universidades renovadas. Por quê? Porque hoje, quando a gente começa a refletir sobre a questão dos condicionamentos da tecnociência, né, e a sua relação com as humanidades, né, nós sentimos que antes a gente dizia não dá para fazer isso, e as humanidades diziam isso aqui não é com o humano, e de repente a gente viu, né, que a gente hoje está vivendo numa sociedade que nós convencionamos chamar de uma sociedade da informação, né? Que faz o quê, né? As tecnologias digitais estão impondo os seus atualizados componentes no pensar, no viver e no atuar das pessoas. Isso é geral, né? Por exemplo, hoje, as pessoas que estão nascendo hoje, eu estou imaginando as crianças que estão nascendo, estou tendo vários sobrinhos netos aparecendo por aí. Quando eles tiverem 20 anos, 15, é diferente, vai ser tudo diferente, né? Ou seja, então, o senhor está dizendo que a pandemia deste ano é uma espécie de marco divisor de águas em termos daquilo que seria o viver, o conviver, né, em sociedade. Exatamente, mudou tudo, né? Porque se nós pegarmos a universidade como uma cidade de geração do conhecimento, né, então a gente vê que ela tem que se posicionar frente a isso. Eu coloquei aqui uma questão assim, ó. Nós estamos vivendo, as universidades quase todas, inclusive por causa da pandemia, a gente está vivendo
a estruturação de um projeto de digitalização, uma universidade digital. Tem problemas, tá? Quer dizer, nesse sentido, não basta simplesmente eu investir maciçamente em tecnologia e no desenvolvimento de aplicativos, né? As tecnologias não são mais somente um instrumento a mais elaborado para a educação, né? Mas a tecnologia é algo que está mudando o modo das pessoas se relacionarem, né? Então, de um lado, tem que ter bastante atualização da infraestrutura, mas, ao mesmo tempo, temos que saber que a tecnologia não é neutra. A gente não está apenas diante de um dispositivo sofisticado, mas de algo que requer um novo modo de pensar e de ser, né? Ora, isso que a gente está fazendo com muito parcimoniosamente, a pandemia nos obrigou a fazer as coisas e a entrar. Só que nós entramos nessa tecnologia e aí a gente percebeu que, para fazer as exigências de uma das classes online, de uma universidade online, nós tínhamos que pensar, inclusive, novos modos de ensinar, novos modos de aprender, né? Não bastava simplesmente botar uma câmera numa sala de aula, né, e jogar para o ar a mensagem, né? Então, o que eu disse, por exemplo? Eu acho, por exemplo, que tem aqui toda uma nova ambiência, né, que vai estar ligada com esse desenvolvimento dos tecnológicos, né? Então, inclusive, eu fiz uma frase de efeito, não sei se funciona, né? Um campus digital não é fruto de uma universidade inovadora, mas é consequência de uma universidade inserida num ambiente de inovação. E irrefreável e que não retorna mais, né, professor? Exatamente. Veio para ficar. A inovação não é consequência de uma ação, mas é consequência de imersão na própria inovação. Então, está uma relação assim, meio que simbiótica. A universidade, de um lado, ela é conformada pela inovação, e, de outro lado, a universidade conforma a inovação. Isso é que é coisa. Agora, o que nós vimos comentando aqui, que eu estava vendo, né? Esse projeto aqui da transformação das universidades foi acentuado, né, com a pandemia do Covid-19, porque ele trouxe o imperativo do isolamento social. Aulas presenciais suspensas. Instituições de ensino foram intimadas a imediatamente repensar suas ações pedagógicas. Eu já fui no meu gabinete, mas nesse tempo todo, no meu gabinete, eu fui 2 vezes. Eu não saí de casa. O nosso campus vai entrar... No meu gabinete da Embrapa, eu saí e nunca mais voltei. Nunca eu mais. Estava assim também. Eu só comecei, eu fui 2 dias lá, o reitor foi também, quer dizer, para a gente não perder o costume, porque, de repente, ele vai ter que voltar. Mas, realmente, e mais ainda, e como a gente está como nós temos uns protocolos para entrar na universidade extremamente severos. Mesmo agora que nós estamos aqui com bandeira laranja, que os alunos, né, que a gente está desenvolvendo a questão, dando as aulas práticas presencialmente, enfim, tudo isso aqui, mesmo assim, existem professores que não podem entrar na universidade, porque são pessoas de zona de risco com mais de 60 anos, entre os quais esse aqui que vos fala. Eu também. Já tive 2 pneumonias. Como é que se eu entro, eu posso não sair de lá, né? Exatamente. Quer dizer, aqui o pessoal realmente não deixa, né? Então,
eu estou criando... Tá? Então, nós fizemos na obrigação de criar o processo de ensino-aprendizagem, que nós chamamos um processo presencial à distância. Né? Quero que o senhor explique isso. Não sei se tu te lembras que aconteceu na Universidade Federal de Santa Catarina, no curso de Engenharia de Produção, que eles tinham tinha uma linha de pesquisa sobre questão de comunicação, e eles tinham não sei quantos, centenas de estudantes, em que eles davam aula de um laboratório e pegavam as universidades no Brasil todo. E aí o reitor dizia que não era a educação à distância, era presencial à distância, né? Claro que depois a CAPES não aceitou, interveio, e tal, fez todo o rolo que a gente conhece. Mas, no nosso caso aqui, é assim, as aulas passaram a ser ministradas, síncronas, num ambiente digital. Quer dizer, síncronas porque era no horário da aula, que o estudante estaria dentro da universidade, ele está na sua casa. Na sua casa. E os professores também. Por isso que seria o presencial, porque não é um curso que se vai fazer na hora que quiser. Não, ele vai estar presente ali, só que à distância. Exatamente. E praticamente todas as nossas aulas são assim. Eu tenho colegas aqui em casa que passam o dia, às vezes, no quarto, dando aula. Né? Dando aula. Por exemplo, nesse primeiro semestre desse ano, o Fausto e eu tínhamos um grupo, aula de mediatização Sociedade e Sentido, então, das 6h30 às 9h30. Né? Pelas 6 horas eu entrava na sala, chamava o Fausto, e aí os guris iam todos entrando, nós tínhamos 14 alunos, eles entravam, e a gente dava aula como se estivéssemos na sala de aula lá. Ele era o horário. Com direito até cafezinho para levantar o... Você lembra do Said? O Said é nosso colega do meu colega de doutorado na Unicim. O Said vinha, ele era da reitoria na Universidade do Piauí, e ele vinha toda semana do Piauí, professor. Para fazer o doutorado comigo, né? Doutorado. Toda semana, não, de 15 em 15 dias, ele pegava um avião, vinha para Porto Alegre, pegava um carro, fazia aula e voltava. Quer dizer, hoje isso é impensável, né? A pessoa sair do Piauí, atravessar o Brasil de ponta a ponta para ter aula de 15 em 15 dias, durante 2 anos. Eu tinha orientando de doutorado, ele é de Angola. Aí ele teve que defender a tese dele. No dia da defesa, ele estava em Laguna. Ele é um padre. Eu estava em São Leopoldo. O Jairo estava em São Leopoldo. O Fausto em Santa Maria. Uma outra professora em em Lorena. E um outro padre em Benguela, em Angola. E nós fizemos a defesa de tese dele tranquilamente, assim como nós estamos falando. Né? Porque o que acontecia era um ensaio disso. O que acontecia é que um professor não podia vir do exterior, a gente chamava, né? Eu participei de banca aí na Unicinos, de alguns alunos da Unicinos, né? Do doutorado, inclusive, que tinha um fora. Era um que estava fora, lembra? Então, isso era comum. Agora, o que se instalou a partir desse momento que nós estamos vivendo é uma nova forma, realmente é uma experiência nova, né? Claro, mas aí tu tens que mudar o projeto pedagógico, fazer tudo, né? Por quê? Porque os campos estão desertos. Mesmo o nosso agora aí, que agora está com as aulas práticas, no fundo ele está deserto, né? Tu vai lá, assim, vai na reitoria, tem pessoas lá, alguns que são nossos
alguns professores, não professores, alguns funcionários que estão dando algum tipo de plantão, o pessoal dos bancos, tem. Mas, assim, é um abandono, digamos assim, total. E o professor, e alguns professores, esse é o problema, tem alguns professores que têm problemas de infraestrutura em casa, talvez a rede não funciona, não tem coisa. O que nós fizemos? Esse pode vir na universidade, mas isso se ele não tem, se ele não é do grupo de risco. Senão tem que ter atestado médico, uma série de coisas para poder entrar, né? Aí ele vai trabalhar, vai lá no seu gabinete para dar aula. O Jairo, nós começamos, por exemplo, um seminário internacional, né, que era o nosso seminário é o quarto seminário internacional de mediatização, nós fizemos todo ele online. Ele está acontecendo cada quarta-feira de manhã, né? O Jairo é o coordenador, ele tem problemas em casa e ele queria ir para a universidade, para o gabinete. Por enquanto, nessa primeira coisa, ele não pôde entrar, não deixaram ele entrar porque faltava o tempo para ele preparar uma série de coisas. Quer dizer, por quê? É isso. Outra coisa que a gente teve que fazer, por exemplo, alunos não têm laptop, né? Não tem computador em casa. Sim, não tem computador. E aí a gente tem um grupo de computadores, a gente emprestou para o aluno. Eita! Para ele poder fazer. Tudo tem que ser feito diferente, né? Um arranjo, né? Exatamente. Eu tenho duas perguntas para o senhor. Uma é se isso vai mudar para sempre a universidade. A forma de ensino, a forma de relação professor-aluno, a questão do pedagógico, se isso vem para sempre ou se, digamos assim, no ano que vem sair uma vacina, as pessoas se imunizam e têm segurança, o senhor acha que voltam os campos a serem habitados como antes? Pois eu não sei. Eu, nesse artigo, eu perguntei, e quando passar, o que você está fazendo? E quando passar a pandemia, o que será das universidades? Eu acredito que elas não voltarão ao estágio anterior. Acredito. Mas elas vão se apropriar das descobertas e experiências desse tempo para projetar novos modelos pedagógicos. Isso é que eu acho. Né? Novos modelos pedagógicos. O que é isso? Agora, claro que tem alunos que gostam de vir, porque a universidade não é só ter aula, é toda uma convivência do campus, etc. Né? Mas tem outros alunos, por exemplo, quer dizer, o Fausto e eu, por exemplo, não estamos querendo, no ano que vem, dar a nossa aula presencial, a gente quer dar online. Né? Mas tem alunos que têm medo de vir, e tem outros que querem vir. Eu acho que a gente tem que buscar um meio termo, e numa dessas eu dou uma aula presencial, mas essa mesma aula está aberta just on time, né? On time. Então, eu tenho 10 a 20 alunos, né? 10 querem aula presencial e outros 10 não querem. Então, a gente está num ambiente de sala e vai trabalhar. Dá aula para aqueles que estão ali, estão sendo vendo, e os outros também. É só questão de organizar, eu acho, né? Porque... Outra questão que eu tenho com o senhor é o seguinte. A universidade, ela tem aquele famoso tripé. Tem gente que não gosta muito de falar de tripé, que é muito mais do que isso, enfim. Mas é a verdade, que é ensino, pesquisa e extensão. O ensino tem toda essa mudança porque o presencial ficou semipresencial ou até completamente online. Bom, não digo que isso esteja resolvido, mas isso está sendo trabalhado. Agora, e a pesquisa e a extensão? Olha, veja, a pesquisa, estamos fazendo o seguinte, várias pesquisas, na nossa área, por exemplo, normalmente são pesquisas mais, elas podem ser feitas online, trabalhando, eu estou vendo, eu mesmo faço, mas
As outras pesquisas que requerem laboratório, nós estamos abrindo os laboratórios, tanto para alunos que vêm. Só que é o seguinte, existe um protocolo severo. Então, sai, inclusive, muito mais caro, porque se eu tenho um laboratório que cabem 30 alunos... Tem que ter 15. Eu tenho que ter 15, tá? Porque eu tenho um distanciamento. Só que cada vez, antes de entrar um grupo, tem que fazer a higienização total. Aí esse grupo vem e trabalha e sai, vem o pessoal fazer higienização total, entra o outro grupo. É muito mais complicado, mas a gente está fazendo. A mesma coisa com a questão da extensão, porque como nós estamos fazendo uma espécie de curricularização da extensão, que está ligado com as aulas de graduação, etc., principalmente na área da saúde, o nosso curso de medicina, a gurizada está indo, todo mundo para os postos de saúde, eles estão participando. Por quê? Porque é saúde, tu não pode fazer, como é que vai trabalhar, né? Embora tu tenhas algumas aulas que podem ser dadas virtualmente, com inteligência artificial, etc., né? Tem aí um aplicativo que o aluno, que é realidade virtual, o aluno bota lá um visor e entra no corpo humano, viaja tudo, né? Sabe tudo. Mas isso, tudo bem, mas há um momento que ele tem que ir lá no carne e osso policial. Tá? Ele pode até aprender primeiros momentos de fazer uma cirurgia virtual, mas vai chegar um momento que ele vai ter que ver sangue, né? Cirurgia, né? Senão ele vai ver sangue a primeira vez e vai cair em cima da pessoa. Não, mas então eles estão indo. Por exemplo, nós estamos com mais de 200 profissionais da saúde atendendo a saúde de São Leopoldo em todos os postos de saúde. Então, o que eu digo é o seguinte, continua o tripé ensino, pesquisa e extensão, só que eu tenho que buscar novos modos de fazer extensão, novos modos de fazer pesquisa, novos modos de fazer ensino. Já antes, com a presencial, eu já tinha que mudar o meu modo de ensinar, porque os alunos com mais tempo têm muito mais possibilidade de acessar conhecimentos de coisas que eu não conheço. Isso tu sabes disso, né? Então, nós já tínhamos que pensar. Né? Então, eu acho o seguinte, né? As descobertas né, desse tempo tem que ser assumida para projetar novos modelos pedagógicos. Né? Então, e, se possível, melhores modelos pedagógicos. Você sabe que eu percorro o Brasil há bastante tempo por conta das avaliações do MEC, né, como avaliador do MEC de cursos de comunicação. E o que eu vi nesse tempo todo, de 10 anos de avaliador, acho que mais de 10 anos, é que tem cursos sofríveis. Que o pedagógico, instrumental, na verdade, teria que fechar. Claro que tem uma série de fatores no meio. E outros cursos maravilhosos sem alunos. Enfim, eu vi de tudo um pouco. O que seria interessante é que essa experiência que estamos vivendo hoje servisse para melhorar. Né? Claro, exatamente. Servisse para uma melhoria pedagógica, né? Enfim, que alguma coisa acontecesse. Mas tem o que eu imagino, né? A minha posição a respeito disso é o seguinte também, né? A gente já sabia isso antes, mas a gente estava acomodado na nossa zona de conforto. Então, não mexia. Né? Só que, de repente, a pandemia veio e aí acabou tudo, não tem como. Né? Quantas pessoas estão trabalhando em casa, home work? Quantas empresas diziam que não podiam deixar os seus funcionários trabalhar em casa? Né? Não deixava. Agora não. Tem que deixar. Né? Só trabalha presencialmente aqueles que são absolutamente necessários. Tem pessoas que sim, inclusive mas quem tem um pouco de conhecimento que vai,
todas as nossas empresas do Polo aqui, por exemplo, do Parque Tecnológico, a grande maioria delas, todas podem fazer. O pessoal trabalha online. Sim, sim. Né? Existem situações e situações. Você sabe que eu tenho um trabalho que a gente faz, que é o Avança Café no Brasil. Eu coordeno esse projeto chamado Avança Café, que estimula a criação de startups para resolver problemas emergentes da cafeicultura brasileira. E nós fizemos isso com 2 universidades mineiras, a Universidade de Lavras e a Universidade de Viçosa. E agora, esse ano, em função da pandemia, isso nós já fizemos há 2 anos, já formamos uma série de startups para trabalhar com café no Brasil. Em função da pandemia, todo o projeto virou online. Consequentemente, nós tivemos pessoal de Rondônia, do Espírito Santo, de São Paulo, todo lugar que se planta café, Paraná, e 2 startups do exterior. Olha que riqueza! Porque se não fosse a pandemia, nós íamos ficar no presencial. Exatamente, só fosse a pandemia. Nós aqui, a nossa Unitec, que favorece, nós temos já três fases da Unitec, trabalha com as startups, apoio às startups. Mas, de repente, o que eles estão fazendo? Desenvolveram um projeto agora que eles chamam de startup à distância. É isso que tu está dizendo? Então, eles estão desenvolvendo todo um projeto. Só se encontra no dia da apresentação do projeto, no final, quando é construído o projeto, né? Eles apresentam num vídeo, num pitch, né? Então, aquele pitch mostra o projeto. Não se sabe ainda se nós vamos encontrá-los no dia da premiação, que vai ser dado pela OCB. Sim. Nem isso precisaria, eles poderiam receber o prêmio em casa. Exatamente. Na segunda-feira, agora, das 18h30 às 21h, tem uma seletiva de 17 startups que eu vou estar lá tudo online. Tudo online. A entrega do Prêmio Pensador Gaúcho desse ano, tudo online. Tudo online. Né? Então, por exemplo, a Unitec aqui está desenvolvendo um projeto, olha só, com os pequenos municípios do interior do estado que não teriam condições de bancar apoio para as startups do seu município, que são pequenos demais. Então, nós temos um projeto que vai em cada município, sempre online, né? Ajudando, desenvolvendo, dando todos o apoio para o desenvolvimento da startup naquele pequeno município, que se não fosse nós, ele não teria, porque o município não tem condições. Aí me suscita uma questão que eu acho que é interessante a gente analisar. Universidades que têm quadros, que têm capital educativo já consagrado, levariam vantagem nesse mundo novo, professor? Como é que é? Sim. Bom, não sei. Né? No primeiro momento, a gente teve um baque. Sabe quando você está no mar e, de repente, vem a onda que você não espera e você é derrubado pela onda, engole água até, né, por todos os lados? Assim nós também estamos. A gente teve muitos problemas. Né? Mesmo as grandes universidades, nós, a PUC de Porto Alegre, estou falando das comunitárias, né? Sim. Impressionante. Isso aí, as federais, inclusive, Santa Maria, Santa Maria ainda não começou a dar aula, porque ficam discutindo o que vão fazer, porque eu não sei o quê, que aluno não tem, quem vai ter os direitos autorais sobre os produtos, enfim, é um rolo. Mas nós estamos aqui. Mas é isso, nós achamos que a medida que tem que estabilizar o externo um pouco, não só da pandemia, mas tem que estabilizar a própria economia, que está muito bagunçada e tal. Nós achamos que aquilo que a gente está fazendo, né, vai nos ajudar a sobreviver na onda, mas não é um aprendizado, mas 2, 3 anos. Aprendizado.
Tem um aprendizado aí, né? Não, eu digo, tem um aprendizado aí, né? Exatamente. E mais ainda, a gente sabe que se amanhã terminar a pandemia e vir a vacina, não vai mudar muita coisa para nós, não. Isso vai demorar uns 2 anos para estabelecer. Não vai mudar muita coisa, não. A gente está fazendo. Não, eu lhe perguntei isso porque, viajando pelo Brasil e em qualquer lugar, inclusive aqui em Brasília, a gente chega nos bairros e a gente vê centenas de universidades, centros universitários oferecendo cursos. Uhum. Muitos deles semipresenciais, quer dizer, a pessoa só senta naquele local, com 40 lugares, e tem um professor em São Paulo que dá aula para todo mundo. A minha pergunta, a minha questão é que tipo de impacto nós teremos a partir de tudo virtual? Já que uma grande universidade, com os grandes centros educativos, formais e informais, SENAC, enfim, também vão ser todos virtuais. Então... Não, é todo mundo. Aqui, por exemplo, no Rio Grande do Sul, não sei se tu lembra quando tu estavas aqui, tinha o Centro Universitário Uniriter. Uniriter, lembro. Canoas, Porto Alegre. Eles também tinham uma outra faculdade, mais 2 faculdades que eles fizeram aí. Aí, eles venderam para o grupo Laureate, que tem no Brasil todo. Mas, claro, com esse problema da pandemia, quem estava aplicando na Bolsa sofreu muito. O que fez o pessoal da Laureate? Vendeu a Laureate. No meio da história da pandemia. Vendeu o mercado. E aí, o que fez? Teve uma organização que até lá da Paraíba, o cara era engraxate, a Ser Educacional. Essa Ser Educacional tem quase 1 milhão de alunos no Brasil todo, só não tem no Rio Grande do Sul. Então, vinha para cá. Aí, no momento que eles começaram a vender, entrou um outro grupo e fez uma espécie de leilão. E esse grupo original ganhou na justiça, comprou, mas imediatamente vendeu para o grupo rival que queria. E toda essa brincadeirinha estava girando em torno de 3 a 4 bilhões de reais. E eles vão entrar no mercado do Rio Grande do Sul com a Uniriter e com a Fadergs, que é outra coisa deles aqui. Mas quem está criando muito problema são aquelas que tu dizes que são quase fundo de quintal. Mas são universidades que podem, de repente, fazer um curso de... Por exemplo, tem uma universidade aí que ela anunciou primeira mensalidade, R$ 49,00. Segunda mensalidade, gratuita. A partir da terceira, R$ 100,00 por mês. Tem quase 1 milhão de alunos. Nós não podemos concorrer, né? Porque o nosso custo é enorme, né? Nenhuma comunitária pode concorrer. Então, é um problema sério, mas isso já vinha antes. Já vinha adiante. Só está, digamos assim, a pandemia está nos tornando mais frágeis frente a eles, mas eles já vinham antes. Sim. Eu digo o seguinte, professor, porque muitas universidades de grande conceito nacional talvez possam rever alguns dos seus custos, né? E de repente poder, não digo concorrer, mas oferecer cursos que sejam mais populares, digamos assim. Vamos ver. Isso só o futuro vai dizer, né? E a gente não pode deixar de falar um pouco de semiótica, de sentidos, né? Que é o que se pode falar em termos dessa comunicação e os sentidos, quer dizer, que sentidos traz para o mundo, que imagens a gente pode guardar,
que elementos da nossa cotidianidade ficam, o que se esvoa no ar, se desmancha, e o que fica, professor, na sua experiência como professor, como gestor, né? Quais são as suas impressões, suas sensações, né? Percepções típicas da semiótica? Partindo do pressuposto, aquilo que eu falei, que não é só por causa da pandemia, eu acho que esse extremo desenvolvimento tecnológico, né, de um lado, está atuando diretamente na estruturação do ser humano enquanto pessoa no seu relacionamento. Por quê? Porque nós estamos criando uma nova ambiência via esse desenvolvimento de todas as tecnologias digitais. O modo de relacionamento, o pessoal, nós temos aí, certo, a gente pode levar dizendo que uma relativização de espaço e tempo, porque você pode falar a qualquer momento com a África, com a Ásia. Hoje, nós estamos falando aqui, se você estivesse em Hong Kong, seria à noite lá. Então, a gente rompe todos esses espaços. Isso é uma coisa que eu acho que só vai aumentar isso aí, nessa inter-relação. De outro lado, fica o desafio do humano, né? Por exemplo, dentro da questão, se perguntar o seguinte: como é que eu vou relacionar essa tecnociência extremamente desenvolvida com a humanidade? Com as humanidades, né? Como o ser humano. E eu acho que é nessa relação tecnociência e humanidades que se estabelecerá todo um processo de produção de sentido. Mas veja, um processo de produção de sentidos, não de sentidos adrede preparados, né? Quer dizer, como se fosse um conservadorismo, mas uma produção de sentido que faz com que o humano se estabeleça nessa nova dimensão, nessa nova cultura que está aí. Então, uma sociedade da informação, ela vai justamente estabelecer novos paradigmas para o ser humano, em termos de relacionamento, etc. Do ponto de vista semiótico, eu não sei bem como fazer isso, teria que ligar com a filosofia, que é o que acontece o seguinte: toda essa sociedade de informação, ela está, digamos assim, ela está questionando ou explodindo ou estraçalhando os paradigmas que nós tínhamos, que nos ajudavam a interpretar a realidade e criar o sentido para nós. E o problema é que, ao mesmo tempo que você quebra os paradigmas antigos, nós ainda não temos novos paradigmas. Então, o que vai sobrar vai ser essa grande missão de estabelecer paradigmas. Por exemplo, se nós pegarmos as coisas mais, sociologia mais conservadora, nós temos, e mesmo nas igrejas, por exemplo, eu tenho conceito de participação, de presença, uma série de coisas. Só que o que eu tenho? Eu tenho que buscar novas compreensões para participação, presença e outros textos. Eu não vou dizer que o cara não é presente, mas se eu quero criar sentido, não pode ser o presente que valia até o início, ou meados do século XX. Agora é novo. E mais ainda, a pandemia vai tornar isso aqui muito mais... Por quê? Porque eu estou ausente presencial. E aí a gente vai perguntar, será que isso basta ou não basta?
Mas eu não posso simplesmente julgar e dizer não basta. Eu tenho que começar a construir os novos princípios de formação de sentidos. Você queria dizer alguma E coisa? um dele fundamental, que vale a pena, talvez a gente possa refletir com o professor Adriano Rodrigues, em que ele discute esses conceitos de informação e comunicação. Quer dizer, se é verdade que nós temos uma revolução na informação, né? Porque são os circuitos da informação que o Veron chamava coisa de engenheiro, isso é coisa de engenheiro, mas na verdade nós temos aí a interação humana. Claro. A interação, que tem muito, muito a ver com os processos de interação, de comunicação, propriamente dito. Exatamente. Aí tem reflexões interessantes para se fazer a partir dessa copresença, né, professor? Exatamente. A única coisa, por exemplo, do Adriano, é que ao fazer a reflexão dele, no fundo, ultimamente ele está fazendo muito isso. Ele está quase que negando. Até negando, né? Outro que está pensando nisso, fazendo algumas coisas que eu já, desde o início, quando ele começou, eu já não concordava com ele, mas tudo bem, que é o Ciro Marcondes. O Ciro, que, aliás, está muito doente. Muito doente mesmo. Foi meu professor no mestrado lá em São Paulo. Pois é. Mas tu não era aquele homem forte, não? Ele participou desse nosso evento internacional, agora na quarta-feira passada. Eu fiquei abismado, eu não conhecia o Ciro. Exatamente. Mas o Ciro, por exemplo, é outro que está pensando na questão da comunicação no outro debate, né? Então, eu diria o seguinte, sim, né? Acontece que todas essas coisas de interação humana, etc., elas são conceitos antigos, mas são conceitos que têm que ser ressignificados para poder dar conta do que está acontecendo hoje. Esse é o grande desafio que nos sobra nesse momento, né? Porque senão a gente... Ressignificar, né? E estudar para entender processos que, a priori, nós não podemos negar nenhuma ação. Não. Nós temos que enxergá-lo de um outro lugar, né, professor? Exatamente. Por exemplo, a gente está com esse projeto aqui, né? A questão dos conceitos. Tem que ressignificar. Eu não posso negar a presença, não posso negar a interação, mas, evidentemente, que a interação hoje está se dando de outra maneira. Então, como é que eu vou estabelecer? Eu estou lá, não sei se o CNPq vai aprovar, mas eu botei lá um projeto em que eu chamei de os códigos escondidos nos processos midiáticos. Né? Quer dizer, considerando que tem alguma coisa que se mantém, como no nosso código genético, por exemplo, que comunicação é aquilo que Aristóteles dizia que eram os três elementos básicos da retórica: locutor, discurso e ouvinte, com o objetivo de transformar o ouvinte. Isso eu posso dizer, toda a comunicação tem esses três dados, né? Um locutor, um discurso e um ouvinte. Tudo bem. Só que, à medida que a sociedade vai se desenvolvendo e vai se sofisticando, por baixo desse DNA, vai haver uma série de coisas que vai qualificando esse DNA, embora não o mude, porque eu nunca vou, nessa interação humana, eu nunca vou negar que haja um locutor, um discurso e um ouvinte. Só que talvez o ouvinte já não seja o mesmo, diante de uma série de revoluções que aconteceram. Não, mas exatamente, nem um locutor quando pode todo mundo emite, né? Mas o princípio é esse. Agora, por baixo, você tem aquilo dentro da genética, o pessoal está falando de epigenética, que são aqueles elementos que vão sendo articulados, desenvolvidos, que são transmitidos, que são transmitidos
por gerações que vão modificando, né, vão qualificando o código sem modificá-lo. Porque tu não modifica o teu código genético, tu nasceu assim, tu vai... Mas uma série de coisas que vai te fazendo, por exemplo, que tu goste de comer, tu não gosta de comer, que tu seja gordo, seja magro. Tem uma série de coisas que é diferente. Eu estou tentando ver se eu consigo fazer isso aí. Né? Eu quero ver. Quem faz isso diz que socialmente o equivalente ao gene na genética, na sociedade é o meme. E assim como tem uma epigenética, tem uma epimigenética. Tá? É isso que eu estou fazendo. Mas eu acho que é uma coisa, e cada vez mais isso aqui vai desenvolver, porque nós estamos criando um outro modo. Isso aqui já está batido, mas eu sempre digo, nós estamos criando, está se desenvolvendo, não é que está se desenvolvendo um novo modo de ser no mundo. E isso é que fica para lá. E o grande, talvez o grande diferencial que nós tenhamos daqui para frente é a questão da participação, que antes era uma participação concedida, alguém concedia a participação, até no microfone de uma rádio, numa televisão, você convidava, e hoje a participação se dá pela natureza da operação midiática. Exatamente. Natureza da operação midiática. Diante de tudo isso que nós estamos falando, do não encontro presencial, do Centro Internacional de Semiótica e Comunicação, né? Olhe só a questão semiótica, né? A gente escolhia, o professor Veron escolheu uma praia brasileira, ele que é argentino, para que essas impressões, para que essas sensações, para essas reflexões que estamos fazendo aqui, pudesse dar uma ambiência em que favorecesse isso tudo. E agora nós estamos fazendo isso virtualmente, quer dizer, eu não sei como ele veria esse momento histórico que estamos vivendo nesse momento para interpretá-lo, né, professor? Seria interessante, ele veria. Professor, então, eu lhe agradeço, queria lhe deixar aí a sua palavra final de impressões sobre esse momento de pandemia e produção de sentido, que é o tema da nossa conversa de hoje. Em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade da gente conversar, né? A gente conversou sobre o assunto, eu coloquei as minhas ideias, nem sempre as ideias são definitivas, né? Mas eu creio que a pandemia está nos fazendo sair da nossa zona de conforto, né? E projetar novos modos de produção de sentidos a partir daquilo que nós já tínhamos, mas agora a partir daquilo que está vindo aqui. Nós temos que... nossos paradigmas de produção de sentidos, os antigos, não servem mais. Quer dizer, não servem mais. Não servem. Quer dizer, eles, não é que não servem, é que eles não dão conta da totalidade da coisa. Eles são ressignificados para que sejam compreendidos, precisam ser ressignificados. Exatamente. E não só ser compreendidos, para que possam nos ajudar a compreender a realidade, eles têm que ser ressignificados. Tá bom? Perfeito. Então, muito obrigado, isso. Professor. Um abraço. Muito obrigado. Agradeço a Deva pela gentileza. A Deva que deu suporte. Tá bom, agradecemos por antecipação a Aline, que trabalha com o Fausto, porque ela é que vai montar isso para a gente depois. Ótimo. Né? Então, tá bom. A gente tem que agradecer as pessoas que estão nos bastidores, né, professor? Exatamente. Então, um grande abraço e não sei se nós vamos nos encontrar presencialmente no próximo CISECO ou se a gente vai fazer mais uma live, mais uma conversa, uma reunião como essa. Um abraço.